O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês gostam muito aqui no podcast, que é sobre manutenção, né? Dessa vez aliado com planejamento. Eu trouxe um profissional aqui de vasto conhecimento nesse assunto, que é o Miller. O Alisson Ferreira. Miller, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, meu amigo. De nada, tamo junto, John. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site aí adimb.org.br, conheça mais sobre essa agência, como se cadastrar, os eventos, treinamentos, tudo que eles têm aí para oferecer para você e sua empresa, né? Como eu falei, nós vamos falar aqui sobre planejamento e controle da manutenção, né? Vamos aqui com o Miller, que tem aí 37 anos, é técnico em eletrotécnica pelo Senai lá de Minas, bacharel em engenharia elétrica pela Pitágoras, Faculdade Pitágoras, tem pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né? Tem vasta experiência nesse assunto aqui, de planejamento e controle de manutenção, passando aí por 3 multinacionais sobre esse trabalho nesse assunto. Tem o objetivo de, como profissional, de sempre estar criando padronização das tarefas, controles dentro da manutenção, contribuindo aí sempre de forma primorosa aí para as corporações a qual ele passou, né? E também, como a gente sempre fala aqui no podcast, que a gente fala do profissional, mas também fala da pessoa que é o Miller, né? Ele gosta sempre de estar junto com a família, ver jogos de futebol aí, da televisão, gosta de andar de bicicleta aí com mountain bike. Mas, antes de fazer a pergunta, Miller, você como mineiro, é Atlético ou Cruzeiro? Eu, na verdade, eu sou Flamengo. Eu morei muito. Minha cidade é próxima a Juiz de Fora, né? Minas Gerais, próximo ao Rio, então aí a maioria da minha cidade, né, é Flamengo. Ah, muito bem. Então, começando aqui nossa entrevista, Miller, na sua opinião, né, você como profissional aí que já passou diversas empresas, como o planejamento e controle de manutenção são fundamentais para a indústria de mineração? Bom, o planejamento, Johnny, é de suma importância, né? Dentro de todas as corporações, assim, todas as empresas, na verdade, né? Não só a mineração. Mas como o foco né, da nossa entrevista é a mineração, né? O planejamento de manutenção e controle, ele é importante, assim, em vários sentidos. Não só para você conseguir aumentar a performance, né, dos seus equipamentos, mas aí entra a parte do controle, né? Você consegue aumentar a performance a partir do momento que você tem controle daquilo que você está executando, né? Então, com os controles, né, contabilidade, MPTF, PBS e vários outros, a gente consegue cada dia mais melhorar a performance dos seus equipamentos, né? Então, o planejamento e controle, o planejamento, você consegue se planejar, né, com antecedência para grandes manutenções, grandes reformas, e aliado a isso, né, com os controles diários, né, eu acho que é importante o planejamento de manutenção ter um controle diário dos seus métodos, dos custos, do que for importante para a corporação. Aliado a isso, é muito trabalho além dos controles, né, valorização, né, são muitos jogos, né, não pode passar. Planejamento é melhoria contínua o tempo todo. Uma das coisas que eu achava muito bacana quando eu trabalhava numa grande mineradora, né, é que quando iniciava o ano, já tinha um planejamento do ano todo de manutenção de todos os equipamentos. Eu achava fantástico, é o mapa de 52 semanas, né? Achava fantástico essa ferramenta. Hoje a gente tem, desculpa não te cortar, mas o plano de 52 semanas, hoje você tem várias
formas, né, de fazer, né? Você pode fazer ele, né, através dos orientes do documento, você pode fazer ele através de dias, né, através de semestre, bimestre, mensal, que eu falo assim, isso com as periodicidades, né? Você construiu 52 semanas dentro da empresa que você tiver, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem na mineração alguns equipamentos que não existe, não é através de horas, né? É através de dias. Então, 52 semanas é ser construído por várias formas. E ele é muito importante mesmo, porque dentro dele você consegue incluir valores, né, das manutenções por periodicidade, e você consegue até ver um custo previsto, né, mensal e anual da sua manutenção. Né? Realmente é muito interessante, cara. Miller, qual a importância, né, da integração dentre o planejamento e o controle mesmo da manutenção dos equipamentos? Então, igual eu tinha falado no início, né, a importância é muito grande, porque para você fazer um bom planejamento, igual esse que a gente citou, né, que é o plano de 52 semanas, você precisa de ter um controle. E quando eu falo em controle, o controle de você saber qual é o valor daquela manutenção que você tem, né? Por exemplo, igual eu trabalhei com alguns equipamentos, ele tem um plano a cada 250 dias, você tem que pagar o equipamento para executar a manutenção. E quando você executa essa manutenção, ela já tem um custo específico. Então, hoje em dia, né, na atual conjuntura, né, que o país, né, se encontra, o que mais se pede, o que mais está sendo usado é a redução de custo, né? E a expressão, né, redução de custo, porque a gente precisa trabalhar com essa redução de custo. E com essa redução de custo que entra o controle, aliado ao planejamento. Então, é uma coisa que não pode andar parado. O controle e o planejamento têm que estar juntos. Um completa o outro. Exatamente. Quando a gente fala não se controla o que não se gerencia, né? A gente sempre escuta essa frase. E na manutenção é imprescindível esse controle. Teve certa vez que eu só tive a dimensão de uma parada geral da usina, numa mineradora que eu trabalhei, quando todo mundo da manutenção estava alinhado. E aquilo ali eu achei que era que cada um, o próprio gerente disse, ó, aqui é uma roda dentada, cada área é um dente dela. Se um tiver quebrado, ela não roda certinho, não. Não roda, porque igual a gente estava comentando no planejamento e controle, né? A última equipe que eu trabalhei de planejamento, a gente tinha especificado que cada um fazia na função, né? E com o tempo a gente identificou a parada da usina, né? Da engrenagem. Nessa equipe, cada um é um dente dessa engrenagem e se um ficasse aquela parada da usina ou do equipamento ia por água abaixo. Por quê? E quando fala de controle, né? Eu tenho um funcionário que era o aprovisionador de recursos. E ele era um da equipe que tinha que ter o controle mais fino possível, né? Porque era a pessoa que tinha da compra externa, contratação de serviço, e ele teria que saber a quantidade dos materiais e do que está sendo programado, o que ele tinha com ele, porque se parasse a máquina, se tivesse um óleo, por exemplo, de um redutor de um pinho, ou tivesse que fazer alguma coisa, e esse óleo ou material não estivesse no local, e aí, né? A gente conseguir isso. Então, entra mais uma do controle, né, dentro do planejamento. Então,
Eu gosto de falar que dentro do planejamento tem vários controles, né? E o controle do planejamento, eles acabam se confundindo o tempo todo. Não pode existir sem o outro, na verdade. Exatamente. Diante disso que nós falamos, né, tem para todas as áreas, mas para manutenção, eu acho muito bacana, que é a parte lá dos KPIs, né, as métricas-chave. Aí, na sua opinião, né, quais são as métricas-chave utilizadas para avaliar o bom desempenho, né, da manutenção na mineração? Bom, eu, essas músicas, no tempo que quando eu comecei aqui, hoje, eu creio que elas têm, né? Eu já falei a respeito do custo, né? Uma principal meta hoje é o custo, né? Você encontrar suas intenções dentro programada do planejamento, do orçamento, né? Com a diretoria. Segundo ponto, se trata de disponibilidade física, né? E utilização dos equipamentos. E o MTTM e o MTTM. E daí, desses indicadores, você consegue fazer um bom trabalho de planejamento e de manutenção, né? Você estaria reduzindo o seu custo, aumentando a eficiência, né, dos equipamentos, então, são disponibilidade e eficiência da sua manutenção, com o MTTR e o MTBR. São os principais, na minha opinião, e eu acho que, isso não, tenho certeza que é o que dão mais resultados, né? Dentro deles, a gente consegue trabalhar alguns, né? Trabalhar apropriação de horas, menores, mas são importantes também, mas os principais mesmo, né? O foco de uma manutenção, são esses indicadores. Realmente são KPIs assim que tem que ser acompanhados, e o que eu acho bacana é que eles são ligados, né, a diretoria mesmo, o core business da empresa, né? Não só, Sim, é só DF, é só utilização. Tem todos eles que você não, falou, que é um guarda-chuva de KPIs, né? sim. E além de ser boa, eles realmente eles refletem, né? O que sendo sua manutenção e sendo seu trabalho. Então, e todos esses KPIs, eles são, né, alguns da disponibilidade, da utilização, né, vem muito do trabalho em conjunto com a operação, né, seja de usina ou equipamento, mas vem de um trabalho forte de manutenção perante eles, né? Então, são indicadores muito importantes. Normalmente está em manutenção, né? Mas precisam muito da ajuda da operação, né, da empresa. Certamente. E Miller, quais são as considerações assim específicas, né, quando a gente fala sobre planejamento de mineração, planejamento de manutenção nos ambientes de mineração? Quais aquelas considerações que a gente tem que ter, o profissional que está escutando aqui precisa estar entendendo, né, que precisa no ambiente mineiro? Olha, dentro do planejamento de manutenção, e dentro de uma manutenção em si, né, a gente precisa de ter, né, uma especificação sempre, igual eu falei, né, desde o início, um controle, né? Porque desde o início, se você conseguir especificar e conseguir detalhar o que você quer vindo da diretoria, cobrando todas as metas que a diretoria, né, ela tem que já o setor de manutenção, se você conseguir desdobrar todos esses indicadores ou todas essas formas de trabalhar, você vai ter um grande sucesso dentro da manutenção. E esse sucesso vem, igual eu falei no início, né, de muito bem, porque não é fácil você ter esse indicadores, né, você conseguir medir e organizar uma manutenção. Ainda tem alguns requisitos, né, dentro de algumas minerações ou empresas de formas de trabalhar antigas.
né? E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você precise de transferir de um determinado componente que use 30. Eu vou requisitar os 30, porque aí eu gosto da minha, né? E o dia que eu precisar, eu uso. E aí você teve o gasto de 30 parafusos, você precisa de 6. Então, até você colocar isso, né? Especificar isso, detalhar isso, mostrar para a equipe, né? Que você planejou um curso, você planejou, você detalhou e especificou tudo, leva um certo tempo. Por isso que eu sempre falo que de um trabalho, né? Na verdade, é um trabalho muito grande, né? Que você precisa ter para ter no futuro esses grandes indicadores, né? Que demonstram que a diretoria, que o seu setor e a sua manutenção estão organizada, né? E mostrando a realidade do que está acontecendo. Realmente é muito, muito importante essas considerações, né? E Miller, como a gente falou no início, né? Você já trabalhou aí em grandes empresas multinacionais, né? Você pode compartilhar, assim, tipo, um caso de sucesso em planejamento e controle que teve, e é aquele que você se orgulha de ter feito, né? Que teve um grande impacto significativo, assim, na eficiência operacional onde você trabalhou? O primeiro foi quando eu cheguei na última manutenção que eu trabalhei, né? Que essa empresa, a última empresa que eu trabalhei, foi o seguinte: eu cheguei na empresa e existia uma equipe, né, de planejamento, manutenção e controle, todo mundo o dia todo correndo, trabalhando, correndo, e quando ele não correndo, trabalhando, e no final do dia todo mundo cansado e as máquinas continuavam assim. O famoso correndo, né? Mais orava. Por que essa expressão, né? A turma não, né? A turma trabalhava em entender como é que estava falando. E não antecipar a parada daquela máquina, né? Então, um dos pontos que eu trouxe para a turma foi criado um tipo de trabalho de cada um, determinado o que cada um iria fazer dentro de um planejamento de manutenção. Então, eu criei um fluxo de ter no time um programador, um aprovisionador de recursos, um planejador, um inspetor na frente, um engenheiro de manutenção e uma pessoa responsável pelos indicadores. Então, o time ficou detalhado. A gente tinha um tutor, né, que é a outra pessoa que está por conta de documentação, de utilização, de digitar no sistema, guardar no que a gente tinha. Então, esse grupo, cada um fazer, né, cada um seu bem de identidade e trabalhar de uma forma padrão. Não tinha mais aquele caso, esse processo não é comigo, esse processo não é meu, esse processo não é meu. Então, o planejamento bem detalhado. Então, eu acho que esse é né, porque o time, até hoje, eles trabalham ponto a ponto, cada um na sua função, que é uma reflexão. Não, eu só faço, carimbo esse documento. Não, eles se ajudam, cada um na sua função. E um outro ponto é a questão das reduções de custos, né? Onde a gente estava tendo um custo muito mil, né? Caminhões fora de trânsito, né? A gente fez um trabalho, principalmente, de pneus que custam na faixa de R$ 40 mil, um pneu de caminhão fora de trânsito, então é um custo muito. E a gente passou a inspecioná-los, né? Com a criação do setor, a gente passou a inspecioná-los de forma diária,
sempre quando o equipamento parava na troca de tudo, a gente fazia as inspeções desse pneu. E aí, a troca desse pneu passou de corretiva para preventiva. A gente estava parando quando ele no próximo ao desgaste que dava para ser reformado, ser recapado. Então, aí a gente, junto com a empresa, né, a gente conseguiu reduzir esse e aumentar o tempo de uso daquele pneu. E antes, perdia-se por pó, por estar muito deteriorado, a gente perdia ele pelo pó, e perdia o pneu, a gente tinha que colocar um pneu novo. Né? E a gente passou a recapar, né? E às vezes um pneu que estava dando 3, 4 meses de uso, passou a ter 5, 6 meses. Né? E Olha isso, a só. empresa, é custo, né? Uma redução de custo muito grande. Então, teve esses dois cases principais aí, né? Esses dois canais principais aí de sucesso dentro do planejamento de manutenção. E aí, Johnny, a gente consegue fazer um controle, né? Você, e com a organização, primeiramente, a gente tem que estar sempre na organização, planejamento, mas tem que ter 25 pessoas, ou 50, ou 10, ou 12, ou 15, se você não tiver uma organização dessas pessoas, cada um ter o seu ponto. A partir do momento que você tem a organização, só controlar, você consegue chegar nesse momento. É o momento de você ver um investimento, né, que às vezes passa despercebido, você explora um custo, né, de um determinado equipamento, ou de um custo mensal, você consegue passar a ter logo para o detalhe. Se você não tiver organização do seu planejamento, você não consegue ver o detalhe. Realmente, você falou tudo. Foram dois brilhantes e grandes exemplos aí. Parabéns por ter executado esse trabalho. E na sua visão, Miller, né, quais as tendências assim que estão tendo atualmente e você observa para os próximos anos, né, de planejamento e controle da mineração, da manutenção, que estão moldando aí esse futuro na indústria mineira, indústria de mineração? Bom, eu tinha pensado, né, assim, na relação sobre essa questão, né, do que está tendo hoje, né, o que a gente pode, né, passar para o pessoal que está assistindo a gente aí sobre as tendências, né, e dentro do planejamento, hoje em dia, está cada dia mais, né, acho que é um dos pontos aqui do nosso podcast, que é o planejamento e controle, é a pessoa se especializar, Johnny, a cada dia mais em softwares, né, relacionado ao planejamento de uma manutenção. Uma coisa, aí você fala assim, o que está relacionado ao planejamento de manutenção? Né? Então, hoje a gente tem muitas empresas, né, que usam o SAP, tem algumas empresas no mercado que usam o EGMAN, saindo de softwares, né? Falando agora do Pent, do uso do Power BI, né? Então, são usos, né, de softwares que ajudam, mas ajudam muito, né, um planejamento com controle de manutenção. E uma tendência, né, é a questão da indústria 4.0, né? É um tema que já vem por um tempo sendo comentado e falando, mas é um item que a pessoa que, né, vai entrar dentro do mercado, né, do mercado de planejamento e controle, ela tem que estar entendendo um pouco sobre esse tema, né, e eu vejo que está a cada dia mais, pelo menos pelas empresas que eu sei, né, foi a questão, mais uma vez, volto a frisar, muito importante, é trabalho com custos, com valores, né, com custos, com investimento, com o CAPEX e OPEX, né, que é onde você é o início de tudo, né? Se você tem um orçamento, né, fizer um orçamento, um plano de 2 semanas bem simples, é bem provável que você passe um ano de dificuldade. Então, tendências, né?
que eu vejo para o futuro, se eu estou entendendo que seja mais, né, o Office, sobre, né, o CAPEX seria, né, o orçamento das suas melhorias, né, suas plantas de crescimento, o Office seria um tema relacionado para você continuar mantendo a sua operação, né, da sua empresa, e a questão dos né, é uma coisa muito interessante que as pessoas já têm esse entendimento, já têm essa fórmula, né, na cabeça para quem quiser entrar nesse mercado. E é um mercado muito bacana, uma área muito bacana de trabalhar. Estou feito de falar, né? Eu falo sempre aqui, eu sou suspeito de falar de mineração, né? Mas tem que ser dito mesmo. É uma área que. E a gente conversando aqui nos bastidores, né? Que os profissionais que estão assistindo aqui nosso podcast, que pensam, eu vou trabalhar numa área de manutenção, numa empresa só numa indústria, mas a mineração contrata muitos profissionais, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, técnicos em mecânica, técnicos em eletrotécnica. Então, é um grande nicho de mercado para o profissional dessa área poder atuar, né? Sim, sim. E é uma área de muito crescimento, né? Exato. Eu já trabalhei em planejamento, como eu falei, de 3 a 25 pessoas, né? Então, assim, desse planejamento de manutenção de funções, né? Tem gente que vai falar assim, eu não tenho aptidão ou pensamento de ficar dentro de um escritório, né? Mas o planejamento de manutenção não é só escritório, você tem um escritor, né, que vai à área, você tem o engenheiro, que muitas das vezes ele tem que ir na área para fazer as análises de falhas, né, ver o que está acontecendo, às vezes, no específico. Você tem engenheiro elétrico de automação que vai estar o tempo todo em questão de diagnósticos. Então, eu acho que é uma área que, quando a pessoa entra, né, sendo bem focada, dedicada, acompanhando tudo, a tendência de crescimento é muito grande. Não, com certeza. Mila, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Que mensagem final assim você queria deixar para nossos ouvintes nesse tocante assim de planejamento e controle de manutenção? Bom, a mensagem assim, que eu quero deixar, né, para o time, para a turma, né, para a equipe que está nos assistindo, né, que normalmente é que o planejamento de manutenção e o controle, né, planejamento de manutenção e controle, né, normalmente o PCM, né, é de suma importância, é de suma importância para todos os tipos de manutenção, empresa de alimentícia, mineração, qualquer tipo de indústria, siderurgia, porque é um que você consegue enxergar muitas coisas e consegue ter uma economia muito grande para dentro da empresa e você consegue ajudar cada dia mais a corporação que você estiver, né? E, como eu falei, ser suspeito em falar é uma área muito boa de trabalhar, você aprende muito e você tem uma visão, você tem uma visão muito grande de tudo, porque você vai entender cada fluxo para dentro de um planejamento de manutenção. Então, você vê o plano que a gente comentou no início, 52 semanas, você tem que entender todo o fluxo da empresa, seja ela siderurgia ou não, alimentícia, mas no nosso foco é mineração. Você precisa de entender toda a cadeia, todo o fluxo da empresa dentro da manutenção. Então, como o Johnny falou, não se trata somente de você ser um mecânico, um administrador ou um eletricista, né? Tem funções dentro da manutenção que também são importantes, né? Não só da execução, essa do planejamento e controle. Você trabalhar dentro de um planejamento e controle, é de suma importância você ter uma visão
gigante de empresa. Perfeito. Miller, novamente, muito obrigado pela sua participação, viu, meu amigo? As portas estão abertas aí, quando quiser voltar aqui no podcast da mineração. E eu que agradeço, Johnny. É um prazer estar aqui, né, com você. Né? Espero participar em outros tempos. Estamos juntos. Estamos juntos aí. Se a turma também tiver uma dúvida, né, meu contato vai estar com vocês aí. A gente está junto para solucionar e ajudar quem precisar aí. Perfeito. Pessoal, chegamos aqui ao final do nossa entrevista, aquele momento youtuber, tá? Se inscrevam aí no canal, nos sigam aí no LinkedIn, principalmente no LinkedIn, temos uma meta aí de alcançar 150 mil seguidores, já batemos a casa dos 30 mil, já chegamos a quase 32 mil seguidores, então nos sigam aí para mais gente ter acesso a esse conteúdo aqui exclusivo aqui no podcast da mineração, lembrando que somos patrocinados pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br para saber mais sobre essa agência. E, Miller, até mais e, pessoal, até a próxima. Alô, até mais, obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.